Oi, tudo bem? Broquete tá aqui para nossa revisão. Vamos fazer esse vídeo aqui, para nossa revisão dos conteúdos estudados em produção de texto. Tudo aquilo que a gente estudou aí nesse semestre, a gente vai ver aqui um resuminho que a prof fez. Vamos lá, então? Estamos aqui, então, pessoal, antes de tudo, né, vamos dar uma olhadinha aí no que cairá na nossa prova, tá? Lembrando que a nossa prova de produção e de português serão juntinhas, tá bom? Será uma questão de cada tema aí. Uma de cada tema de português, uma de cada tema de produção. Então, vai cair aí na nossa provinha de produção de texto. Carta que nós já vimos, ok? Carta, receita, poema e cordel e repente, ok? Muito parecido cordel e repente. O cordel e o repente são baseados nas características do poema, então vai ser muito tranquilo aqui pra gente poder fazer. Temos aqui as páginas do livro para a gente poder estudar. Temos aqui os dias que elas foram postadas no site também, para quem quiser dar uma outra olhada. Mas a ProKate fez um resuminho aqui. Vamos lá olhar o nosso resuminho de produção? Olha lá, a ProKate colocou aqui o resuminho do que é uma carta, quais são as partes da carta. Pessoal, temos muita coisa no nosso caderno sobre isso. Inclusive, deixa para eu mostrar, a Pro vai mostrar daqui a pouco uma atividade que vocês têm aí na pastinha de vocês em branco que vocês podem usar para estudar. Já já a Pro fala dela. Então, vamos primeiro começar aqui, ó, com a nossa revisão sobre carta. Vamos ler junto com a Pro aqui, olha lá. Uma carta é um documento enviado por alguém. Quem envia, esse alguém que envia, chama remetente. E outra pessoa, a outra pessoa. Essa alguém manda uma carta para outra pessoa. Essa outra pessoa a gente costuma chamar de destinatário. Uma carta, para estar bem estruturada, deve ser composta por, olha lá a estrutura da carta, a gente vai ter que saber isso para nossa prova. Ela tem que ter local e data, saudação, introdução, né, que é o comecinho da carta, corpo da carta, despedida e assinatura. Tá tudo aqui, olha os exemplos que a Pro deixou. Eu acho que todo mundo já tá bem esperto aí sobre carta, mas é bom lembrar, ó, a data, depois a saudação, querida, depois o corpo do texto, que é o que eu escrevi, não é? A despedida, olha a despedida aqui, ó. E por último, a assinatura. Então, para eu escrever uma carta, eu tenho que colocar todos esses itens aí. Data e local, saudação, escrever o que eu quero escrever, a minha história, né? Contar a minha novidade. E a despedida. Muito tranquilo, né? Segundo ano. Mas nós também sabemos que não é só escrever a carta e jogar ela pela janela para ela chegar lá na pessoa, né? A carta precisa ser enviada. E ela não pode ser enviada de qualquer jeito, ela tem que estar dentro de um envelope. E para eu poder enviar a minha carta dentro de um envelope, eu tenho que colocar informações. E essas informações estão aqui, ó, está mostrando como é que faz, ó. Na frente do envelope eu coloco as informações de quem vai receber, para quem eu tô levando. Olha, nome, endereço, cidade, sigla do estado e o CEP, né? E no verso do envelope, né, nós temos que escrever, olha lá, ó, o lugar, olha lá, e tudo mais, pra gente poder, pro carteiro poder saber da onde vem essa cartinha, né? Então, olha lá, tenho que colocar todas as informações aqui sobre o remetente. Quem está enviando a carta? Quem está escrevendo a carta para alguém? Quem remete a carta? Sou eu, então.
aqui na parte do verso, né? O verso é a parte que tem a abertura da carta aqui, ó, tem essa aba, é a parte de trás da carta. E a parte da frente é aonde fica o selo, tá bom? Então, na parte da frente aonde fica o selo, eu coloco as informações de quem vai receber, para quem eu vou enviar. E na parte de trás, né, no verso, né, eu coloco as minhas informações, tá bom? Tenho que colocar tudo isso daqui, pessoal, senão minha carta não chega. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, só um minuto, olha lá, ó. Olha aqui, pessoal, essa folhinha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa folhinha que vocês estão vendo aqui, a Pro enviou pra vocês junto com o livro, junto com a apostila. Essa folhinha está dentro da pasta de vocês, uma pastinha azul. Ela tá em branco, vocês não fizeram ainda, tá bom? Era uma lição que era para vocês fazerem em casa e a gente entrou de quarentena e não deu tempo de fazer. Então, ó, pode estudar por ela, ó, pode fazer exercício por ela. Olha aqui tem um exemplo colorido de carta. E o melhor, aqui, ó, embaixo nós temos um exercício sobre carta. Olha que incrível! Então, para você que quiser estudar, pode fazer esses exercícios. Estão lá essa folhinha, ela está na pasta de vocês. A Pro colocou na pasta de todo mundo, tá bom? Quem não tiver, me avisa aí, não tem problema. Mas ele serve de modelo para vocês fazerem, olha lá, se vocês quiserem estudar, tá bom? Tem um envelope, vocês podem preencher o envelope e tem aqui as partes de uma carta. Olha que bacana! Então, a gente já tem aí um papelzinho pra gente treinar o estudo. Quem já fez, porque como tava na nossa pastinha, às vezes alguém já deve ter feito. Quem já fez, tudo bem, quer dizer que já estudou, certinho? Voltando lá para o nosso documento, aqui na nossa revisão, nós temos, então, todas as explicações de como preencher a carta, de como fazer tudo bem bonitinho. Tudo bem? Frente, trás, o que é verso, a gente estudou bastante carta, né? Para quem ainda não conseguiu lembrar, a Pro também colocou aqui aquele mapa conceitual que nós fizemos quando a gente voltou de férias. Vocês lembram que a Pro fez um mapa conceitual e o mapa conceitual serve pra gente revisar, as partes mais importantes da nossa matéria? Então, olha lá, ó, tá aí. Se você achar mais fácil estudar pelo mapa conceitual, né, usando as setinhas aqui, vocês conseguem também. Então, temos lá, para que serve a carta, olha lá, para que ela serve, ela é escrita onde, o que tem que ter na frente, o que tem que ter atrás, o que tem que ter na estrutura dela, tudo explicadinho aqui, pessoal. Muito tranquilo. Mas, Pro, não tenho paciência para ler, já vi isso daí, não consegui entender a carta. Como é que eu faço, Procate? Você fala e eu não entendo. Não tem problema. Procate separou aqui outros 2 vídeos, tá bom? Vídeos curtinhos de 5, 3 minutos, para vocês lembrarem também sobre a questão de carta. Certinho? Então, vejam o vídeo, leiam um texto, façam um exercício. Se lendo, vendo e fazendo vocês não conseguirem, não tem jeito, vai conseguir. Não tem como não conseguir, tá bom? Aí, depois, nós vamos para a nossa próxima parte, que cairá na nossa prova lá de português e produção, que é receita. Então, tá escrito aqui, ó. Receitas são orientações que ajudam as pessoas a passo, prepararem pratos de comida ou são instruções para fazerem misturas que necessitem de indicações quanto à quantidade de ingredientes, modo de preparo e tempo de preparo. O que está dizendo aqui? A receita ela não é só de comida,
ela é principalmente para a comida, tá bom? Mas existem receitas de slime, receitas de massinha, receitas de reciclagem de papel, existem várias receitas para várias coisas, tá bom? Mas a que nós mais usamos são as receitas culinárias, receitas de comida, culinária de comida, tá bom? Mas não importa qual receita é, toda receita tem que ter título. Olha lá, presta atenção na estrutura da receita. Tem que ter título. Toda receita tem que ter ingredientes. Olha lá, separadinho assim mesmo. E toda receita tem que ter, peraí que a Pro vai colocar lá de volta. Tem que ter ingrediente, tem que ter título e tem que ter o modo de preparo. Então, pessoal, a receita tem que ter esses 3 itens, tá bom? Nessa ordem, não pode faltar nenhum deles, porque se faltar algum desses itens, a gente não vai saber a quantidade de materiais que a gente tem que usar, a gente não vai saber o nome da receita, a gente não vai saber como é que faz, o tempo que deixa, quantas pessoas aquela receita vai servir. Então, pessoal, são coisas extremamente importantes, tá bom? Extremamente importantes. Tem que ter esses 3 itens aí que a Pro destacou no nossa tela aí, certinho? Receita é muito fácil, não tem erro, tá? A Pro também deixou aqui o mapa conceitual sobre o que é receita. Olha lá, ele é pequenininho. Serve para preparação de alimento ou instruções de como fazer alguma mistura. É dividida em título, ingredientes e modo de preparo. Pessoal, tem que ter isso daqui, tá bom? Gravem aí essas 3 coisas que tem que ter na receita. Tô na dúvida? Não consegui entender pelo que eu li? Não consegui entender pelo que a Pro explicou. Como é que eu faço? Temos vídeos. Olha lá, deixa eu tirar aqui. Temos vídeos. Olha só. 5 minutinhos, dá uma olhadinha no vídeo e refresca a sua memória. Tudo bem? Continuando então, vamos lá, opa, seguimos aqui para o nosso outro gênero textual, que é o poema. Aí nós temos a nossa explicação, né, a nosso resumo do que é um poema. Vamos ler? Então vamos lá. Olha aqui. Poema é uma obra literária que pertence ao gênero poesia, tá bom? E cuja apresentação pode surgir em forma de versos, estrofes ou prosa, com finalidade de manifestar sentimentos ou emoções. Geralmente se apresenta em forma de versos, estrofes com rima e ritmo. Rima e ritmo. Por isso que o poema é tão utilizado nas estruturas das músicas, das canções e também na estrutura dos cordéis e do repente, porque ela tem rima e ritmo. A rima já tem um som, né? Um balanço, né? Uma combinação que nos lembram a música, né? Então, eles são assim, os poemas são uma maneira muito bacana de se representar através da canção e do repente e do cordel também, não é uma espécie de poeminha ali, tá bom? Atenção para as características do poema, isso eu tenho que saber para a nossa prova, olha lá. No poema, olha lá, cada linha do poema se chama verso. Então,
Se eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas, eu tenho então 4 versos. Todas as linhas desse poema eu chamo de verso. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 versos nesse poema da ovelha. A gente já estudou isso, tá bom? Se quiserem olhar os vídeos anteriores lá, vocês podem olhar, tá bom? Que tem explicação só do poema, bonitinho. Outra coisa que está escrito aqui é que cada conjunto de linhas são versos forma a estrofe. Então, olha lá, ó. Vejam que nós temos quadradinhos aqui, ó. Conjuntinhos de versos, ó. Aqui tem um conjuntinho, aqui tem outro conjuntinho e aqui em cima tem outro conjuntinho. Cada grupinho, cada bloquinho desse, a gente chama de estrofe, porque dentro dele tem várias linhas, vários versos, tá bom? Outra característica também é que normalmente, na maioria das vezes, eles possuem rimas nas últimas palavras, olhar, deserto, perto, tá bom? É rimado, as palavras combinam. A gente já fez alguns poemas aí, já estamos entendidos. Pro, não entendi direito o que é poema. Tudo bem que a gente fez lá no caderno 1, um monte de gente leu pra mim o poema e eu achei, ó, maravilhoso. Vamos ver se na prova aí vão lembrar. Só que é o seguinte, Pro, não tô lembrando, tá difícil o poema, como que eu vou fazer? A Pro deixou aqui pra vocês vídeos, olha lá, um videozinho pra vocês poderem entender o que é o poeminha e assistir de uma forma mais descontraída, que não seja a Pro aqui falando na sua cabeça toda hora, tá bom? Próxima atividade da nossa revisão e matéria da nossa prova é o cordel e o repente. Cordel e repente, olha lá, ó, vamos ver o que é cordel? Cordel são folhetos contendo poemas populares. Olha aí, lembra que a Pro falou que o cordel e o poema andavam juntos? Então, o cordel são folhetinhos, são folhas que têm poemas populares. O que são poemas populares? São poemas feitos pelas pessoas, pela comunidade. Por qualquer pessoa que quiser fazer um poema, pode. Então, é uma coisa muito popular, é uma coisa que as pessoas gostam muito, ok? Então, lá, continuando. Esse cordel, ele é exposto para venda pendurados em cordas ou cordéis, o que dá origem ao seu nome. Então, olha lá, ele é uma folhinha, dentro dessa folhinha tem um poema. Esse poema, ele é vendido em varais, em cordinhas penduradas, como se fosse uma roupa. Então, por isso que ele tem esse nome, cordel, porque ele é vendido pendurado em cordinhas. Os poemas de cordel são escritos em forma de rima e alguns são ilustrados. Pessoal, muito importante essa revisão para a gente fazer o nosso trabalho, viu? Nosso trabalhinho de português, arte e produção de texto é sobre isso aqui, tá bom? Então, olha lá. Como são feitos os folhetos de cordel? Tudo bem, vamos ver como é que faz? Eu coloco aqui para vocês. Sua forma mais habitual de apresentação são os folhetos, pequenos livrinhos com capas de xilogravura, que ficam pendurados em barbantes ou cordas. E daí surge seu nome. Porque ele é pendurado em cordas, então é cordel. A gente já falou. Agora, a minha pergunta é, o que é xilogravura? A Pro colocou aqui. Muito importante esse item, não só para a prova, mas também para fazer o trabalho, tá bom? Xilogravura é uma técnica de impressão muito antiga que consiste numa gravura na qual se utiliza a madeira como matriz, possibilitando a reprodução da imagem
gravada sobre o papel ou outro suporte adequado. Esse processo é muito parecido com o carimbo. Eles pintam um papel e carimbam na folha. Olha aqui, ó. Esse daqui, pessoal, são 2 exemplos de folhetos de cordel. Olha aí, ó. Essa é a capa. Gente, olhem com atenção como é a capa do cordel. Tá vendo o desenho? Tá vendo? Olha aí, ó. São desenhos característicos. Percebam que temos aqui na capa o título do cordel e o nome do autor. Normalmente, a capa do cordel vem, olha lá, vou mostrar para vocês saberem e prestarem muita atenção. Normalmente, a capa do cordel vem com essa margem, olha aqui a margenzinha que ela tem, ó. Olha a margem, vem com uma margem. E aqui dentro, ó, eles fazem o carimbo, o desenho, ó. O desenho, ele tem espaços brancos e outros espaços escuros, tá bom? Como se fosse um carimbo. O desenho tem a ver com o que está escrito dentro do folheto, certo? Não adianta você escrever um cordel, um folheto de cordel, falando sobre a lua e desenhar o sol aqui, né? Tem que ter relação. Então, olhem com muita atenção, que vocês vão precisar fazer um parecido lá no trabalho de português, tá bom? Então, essa daí é a nossa capinha. Prosseguindo, então, pessoal, temos um exemplo de literatura de cordel. Olha a hora que você precisar fazer lá, ó. Posso desenhar alguma coisa dentro do meu folheto? Pode desenhar, tá bom? Mas o mais comum é você fazer a capa. Então, nós temos lá, vamos ler para ver se parece ou não com um poema, como dizem? Olha lá. Não se compra o amor, nem se troca a alegria. Caráter não tem penhor, bem querer a gente cria. E na vida se aprende, felicidade não se vende, pois não é mercadoria. Gente, olha que poema mais bonitinho. E outra coisa, vejam, temos rimas, alegria, cria, vende, aprende. Temos rimas igual nos nossos poemas. Aqui, nesse caso, ele fez uma estrofe só, tá bom? Olha lá, ó, fez uma estrofe só. E ficou muito legal o cordelzinho dele. Lendo aqui do outro lado, ó, não aceito te amar só pela metade. Me prenda se quiser por essa maldade, ou se entregue e me ame de verdade. Olha que estrofe mais linda, cheia de rima, as palavras todas combinando, maldade, metade e verdade, todas terminando com as mesmas letrinhas para poder rimar. Muito bacana, né? Então, esse é um exemplo de um cordel que vocês podem pegar aí de inspiração para poder fazer o de vocês lá no trabalho. Aqui nós temos que saber e temos que lembrar o que é o repente. Olha lá, outra coisa parecida. O repente é um cordel, só que ele é cantado, ok? Ele é uma música, ele é feito em disputa. Olha lá, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Repente é um gênero da poesia cantada, presente em todos os estados do Nordeste e do Brasil e naqueles que receberam imigrantes. Em duplas, os cantadores se enfrentam, alternando-se na criação de estrofes e rimas. Olha aqui a foto. Isso daqui é o comum de repente. Dois cantores fazendo versos e cantando como se fosse uma disputa, uma competição, tá bom? Então, o repente é um tipo de poema, é um poema, né? Ele também pode ser um cordel, mas ele é cantado sempre
em forma de disputa por normalmente dois artistas, dois cantores, tá bom? Essa é a maior diferença entre esses três gêneros. Pessoal, poema é normalmente formado por versos, estrofes e rimas e ele é uma forma de literatura de escrever coisas emocionantes, coisas que nos emocionam, tá bom? Cordel é um poema, só que tem características diferentes. Esse poema, ele é vendido pendurado em cordinhas, ele é feito num folhetinho e normalmente ele tem uma capa de xilogravura. Repente também é um poema, é um tipo de poema, tá bom? Um tipo de cordel, porém ele é cantado por duas pessoas em forma de disputa, ok? Espero que vocês tenham entendido. Não é muito difícil, a gente fez bastante coisa, tá bom? Então vamos continuar? Vamos lá, opa! Ah, não, continuar não. Nós vamos parar por aqui a nossa revisão. Recapitulando tudo que cairá na nossa prova. Repente, olha lá. Repente, que é cantado. Cordel, que é escrito em folheto e pendurado em cordas e tem capa de xilografura. Nós vamos também ter na nossa prova poemas, que são textos escritos em versos, estrofes e possuem rima, que indicam, que normalmente falam sobre coisas emocionantes. Nós teremos também a receita, que serve para dar instruções de como fazer algum alimento, e essa receita tem que ter modo de preparo, ingredientes, título. Muito bem. Nós vamos ter também na nossa prova o gênero carta. Nós sabemos que a carta tem que vir estruturada com local e data, saudação, corpo da carta, e despedida e assinatura. E no seu envelope, para a carta ser enviada, eu tenho que colocar na parte da frente, que é o lado sem aba, o nome de quem receberá a carta, né? O nome do destinatário. Destinatário é quem recebe a carta. Remetente é quem envia a carta. No caso, se foi você que enviou, você envia a carta. E é isso a nossa revisão. Vamos treinar bastante, tá bom? Vamos pesquisar bastante, ver os vídeos, que aí a gente vai estar super, hiper, mega, ultra preparado para a nossa provinha de português e produção, tá bom? Espero ter ajudado. Beijo, beijo, beijo. Até a nossa próxima aula.